Deus esteja com todos. Rapaz, hoje eu escolhi um assunto interessante para falar com vocês aqui, que é sobre o reset que estão para ir para fazer, um reset econômico. Reset econômico, vamos dizer reset econômico. Teve, esses dias para trás, se não me engano, uma convenção lá em Davos. Eu não lembro que dia que foi, mas foi bem agora recente, se não me engano. No comecinho agora do ano. Que todo ano tem. Nessa convenção, se não me engano, a Europa já está meio que, vamos dizer, eles já fizeram um planinho deles lá para tipo desassociar as questões econômicas deles com as questões econômicas dos Estados Unidos, né? Não vamos aqui falar em países, mas porque senão a gente pode levar um ban aí do sistema, né? Então, vamos lá. Aí nós temos agora essa discussão agora que está acontecendo agora com os países norte-americanos, né? E tem agora também problema lá da Groenlândia, com, né? Tá virando lá um peteco. E esse reset que eles estão querendo fazer econômico, não sei se provavelmente talvez pode ser para esse ano, porque tava para esse ano parece que tem muitas coisas aí que vai modificar, mas eu não sei se vai acontecer realmente dessa maneira. Tipo assim, se acontecesse um reset agora, eu sei que ia pegar quase todo mundo desprevenido. Não todo mundo, porque tem muitas pessoas aí que já está desperta, já está sabendo, né? Mas o que acontece com esse reset econômico? O que ele causaria, ou que ele impactaria na sua vida hoje? Se eles hoje, vamos dizer, vão dar uma quebra financeira, vamos dizer só lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tá muito legal não nessa questão econômica não, tá? Os Estados Unidos já está muito, muito, muito feio. O que está acontecendo lá hoje? Se não me engano, pelo que eu fiquei sabendo agora esses tempos, pelo que eu estava estudando, a questão econômica deles lá com a bolha imobiliária, a bolha econômica imobiliária deles está estrondosamente gigantesco. Gigantesco mesmo. E eles ainda estão à mercê das questões de outros países. Por quê? Eles deixaram de ser industrializados, ou seja, eles terceirizaram a industrialização do país deles. Então, o que acontece? Você tem realmente um país rico, forte economicamente, mas que não tem produção própria. E se, eu estou falando só Estados Unidos, tá? Eu não estou falando aqui. Se der uma queda gigantesca de desemprego em massa, ou qualquer coisa assim, vai aumentar a inflação, vai ter que fazer isso, fazer aquilo outro lá nos Estados Unidos, e aqui todo mundo vai pensar que não vai acontecer nada. Nosso real está atrelado ao dólar. E o dólar está atrelado ao ouro. Então, você automaticamente, se você tiver reais, você não pode comprar nenhum outro, outro valor outra moeda, seria assim. Você não teria cacique para comprar essa moeda, porque nosso dinheiro não ia valer nada, igual não sei se é pesos venezuelanos, eu não sei o nome do dinheiro da Venezuela, é igual lá também nos Emirados Árabes, uma época aconteceu lá que a inflação estava tão grande, o cara colocou um morro de dinheiro em cima da caçamba da caminhonete e tava lá indo no mercado para comprar algumas coisas. Então, lá na Venezuela também estavam jogando dinheiro fora. E você imagina o que vai acontecer se isso acontecer lá nos Estados Unidos. Imagina no país mais consumista eu acho que do planeta, mas não tem produção própria, né? Imagina só o colapso que vai acontecer no resto do planeta. Tem países que não dependem do dólar. Igual, por exemplo, a Rússia mesmo já mostrou de cara, e a China também já mostrou de cara que não depende deles.
alguns outros países também parece que não estão muito afim de ficar fazendo paralelo com os Estados Unidos. Bom, eu não gosto nem de triscar nesse assunto, mas a hegemonia norte-americana parece que já está meio que caindo. E nisso, as coisas já estão vindo acontecendo aos poucos. Eu não sei o porquê que isso está acontecendo, se os DGs do sistema, né? Os dirigentes do sistema, DGs são dirigentes do sistema. Esses, no caso, eu não sei falar certinho, mas pelos estudos que eu faço, as notícias que tá aí rolando pelo sistema afora, eu não sei se está deixando assim sair de propósito, que é para mostrar um pouco de instabilidade da fragilidade de alguns países e tal, e não sei o que, mas que esse ano, igual eu tinha falado, os DGs, os dirigentes, né? Os dirigentes globais, seria assim, com certeza tem algum plano para os Estados Unidos. Ou para tirar a hegemonia dele e transferir isso para outro país, ou seja, outro país ser o cabeça do planeta, que manda em tudo, que é armadamente muito mais forte, e coisa e tal, e muita babaquice, muita babaquice. Então eles querem mais ou menos trocar esse negócio, igual fizeram lá na Grécia, fizeram em Roma, depois fizeram lá nos Vikings, aqueles povos lá, igual eu falei para vocês, esses resets que eles fazem direto, eles não fazem só uma vez aqui, e você está vendo isso aqui pela primeira vez, nunca foi assim. Somente nessa era. Foi com certeza nas outras também, porque tem historicamente coisas escritas, tem papiros, tem mais um monte de coisa. Eu não sei falar para vocês ao certo aonde que estão, mas só que tem muitos que estão no Vaticano, tem muitos que estão daquelas sinagogas, aqueles povos lá, os árabes, aqueles jubileus, né, que não pode falar o nome deles aqui, os jubileus, né? Eles também têm as negócios judaicas, né, que eu esqueci o nome da questão, ortodoxa. Então, como se diz, a Rússia também depende de alguns conhecimentos, então eles detêm esse conhecimento, mas não falam para a população por quê, o para quê e o como. Só que os DGs têm umas formas diferentes vamos dizer assim, eu não gosto de falar essa palavra, mas é escravizar. Mas é escravizar. Eles têm umas maneiras esquisitas de escravizar as pessoas. Eles se escravizam em tudo que você imaginar. Imagina você ficar escravizado na questão do medo, que isso vai acontecer, que isso vai acontecer, que isso vai acontecer, vai bater ali naquela tecla até você falar, nossa, cara, agora eu tô com uma pancreatite, agora, agora eu tô com problema de estômago, agora eu tô com problema de gastrite. Ah, rapaz, nervos, a flor da pele, tô com hipertensão e tal. E é assim. É assim que as coisas funcionam. Só que, o que acontece? Esse reset, pelo que eu fiquei sabendo, é para trocar a dirigência ou a gerência a gerência do comando que tem aqui nesse planeta. Por quê? Aconteceu alguns fatores aí que eu não sei o que está acontecendo realmente, mas como a gente, igual eu falei para vocês, eu já fui no plano espiritual e algumas vezes sai algumas coisas, né? Então, não é só algumas vezes, quase direto. Só que não é todas as vezes que você pode vir com informação séria. Eu não vou falar que lá não seja sério, tá? Eu estou falando que sério que eu possa trazer alguma coisa concreta. Que é tipo assim, não, olha, esse galho aqui tá aqui e ele tá aqui, ó, ele é dessa cor. Entendeu? Mais ou menos assim. Eu não estou querendo dizer que é igual mesmo uma fragilidade que está tendo aí com a questão dos acobertados alienígenas, seria assim, dos OVNIs, né? De falar logo, não, ó, existe isso aqui, é desse jeito, é desse jeito. Tá, se eles falarem desse jeito,
em pleno reset, vamos dizer que eles liberam essa informação lá pelos Estados Unidos, ou pela China, ou pela Rússia, qualquer país que seja, qualquer um. E eles falarem assim, olha, é o seguinte, existe sim os senhores aliens aí, os nossos amigos extraterrestres, só que eles são amigos, tá? Mas e se for ao contrário? Ele fala, não, existe sim os seres extraterrestres, mas cara, vocês não precisavam saber disso porque nós estamos tentando controlar e nós não temos ainda tecnologia para bater de frente com esses seres. Esses seres estão querendo dominar o planeta Terra e eles estão dominando e eles que estão na gerência do planeta. Você entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Eu não estou falando que isso seja verdade, igual eu falei. Eu não estou querendo trazer verdades, eu quero trazer para vocês algo para vocês somarem e somar no seu conhecimento que você já tem e tirar suas próprias conclusões. É mais fácil você tirar suas próprias conclusões do que você pegar e ficar seguindo um guru, ficar seguindo ficar seguindo aí me desculpa aí pelos religiosos, mas seguindo aí um padre, né? Seguindo aí um pastor, né? Que tem até pastores aí que já rebelou contra essa questão de ser de evangelismo, sabe, coisa e tal, mas só que segue ainda a linha evangélica, segue ainda o cristianismo, tudo bem, que é até interessante ter uma crença, porque é assim que a gente sai como se diz, sai também do estacionamento mental que a gente fica perante algumas coisas que a gente vê vindo da sociedade. Então, a partir da hora que você começa a pensar diferente e não tem mais aquele pensamento de gente que fica parado no tempo, você com certeza, você nunca vai ser uma pessoa controlada 100%, tá? Não estou falando que não seja, tá? Porque até eu que já conheço muita coisa, que eu já estudei muita coisa, ainda faço umas besteiras que quando eu vejo eu falo, caraca, velho, nossa, eu tô seguindo do jeitinho que os caras tá pedindo. E eu tô seguindo. Tanto que eu tenho meus boletos que chegam em casa para me pagar. E aí? Eu vou ficar sem trabalhar, eu vou ficar sem ganhar dinheiro, eu vou falar, não, eu não confio nesse sistema monetário, eu não vou fazer nada e tal. Como é que você vai sobreviver? Esse mundo é capitalista. Como é que você vai sobreviver? E agora que vem, imagina se o sistema capitalista acabar. Eles vão inventar outro, óbvio. Dizem que vai vir o meio tecnocrata. E junto com esse meio tecnocrata, eles querem acrescentar a cota, se não me engano, a cota de energia. Alguma coisa assim. Você recebe um tanto de energia que você produz. Então, o que você faz, você está produzindo energia. Então, se você está produzindo energia, o que está acontecendo? Você está ganhando. Mas, e aqueles que produzem mais? Não sei como que vai virar esse treco aí, mas, igual eu falo, que não vai ser a mesma coisa. Não vai ser o mesmo método financeiro que existe hoje. Não sei se vai colapsar esse ano, mas tudo indica que vai vir a partir dos Estados Unidos. E essa questão ufológica, eu não sei se vai ser os Estados Unidos que vai abrir a boca, mas dentro desse reset. Por quê? Isso é importante você saber sobre o desacobertar da existência dos OVNIs e também do reset financeiro. Por quê? Porque aí vira um colapso, além do econômico, colapso ideológico, religioso, tudo, entendeu? Já faz logo uma manobra que eles, eu acho que eles já estão querendo fazer essa manobra vai fazer muitos anos, só que não sabe como. Porque se eles fizerem de um jeito, eu assim, não vou falar que eles é tão besta ou inocente que eles não saibam, né? Que esse tipo de coisa, quando vem do astral, eles vêm bem concentrado, vem bem ideologicamente, como se diz assim, vai ser uma questão de um visionário. Por quê? Lá eles têm controle da linha do tempo. Agora, bom, pelo que falam, o tempo hoje já acabou aquela linha
de mundaréu, de possibilidades, né? Ou seja, só tem duas linhas do tempo que hoje está entrelaçada uma na outra. Então, esse reset, esses caras lá desse reset lá, eles com certeza, eles já sabem como modelo de sistema financeiro para continuar, certo? Só que aí você está vendo que está acontecendo muita coisa no planeta. Está acontecendo a tal de afundamento de alguns lugares, né? Elevação dos mares. Mas parece que eles estão fazendo isso aí tão devagarzinho para não acontecer igual aconteceu no tal de um dilúvio que aconteceu aí atrás, um outro reset que eles fizeram, né? Ou de uma Atlântida, né? Que eles acabaram com tudo. Então imagina, eu acho que, não vou dizer que nós somos tão importantes assim, porque eles podem produzir a gente em massa. Agora nós que estamos nos produzindo em massa. Lá no continente europeu, se não me engano, lá eles não querem mais a questão de procriação, de ter filhos, né? Esse tipo de coisa. Não estão mais ligados nesse sistema. Os Estados Unidos não tem tanto, no México também é tanto, mas vamos dizer assim, o nosso continente americano, nosso continente, ele pelo menos nessa parte está salvo. Só que, o que aconteceu? Nesse continente está salvo porque fez muitas misturas. As misturas que foram feitas de todas as sociedades que já existiam lá no passado, elas estão quase tudo no Brasil, México, Colômbia, Peru, Chile e algumas pessoas aí, algumas civilizações aí que tem no nosso continente. Pode ver, nós não somos todos originários daqui, a não ser os índios, né? Esses índios que já eram daqui, já eram povos, né? Que eram de outras épocas, eram outras culturas que eles já tinham feito e deixaram para trás. E aí se tornaram, como se diz, livres de sociedade. Mas eles criaram a própria sociedade deles. Só que não vou dizer que não vai para frente. Conseguiu bem sobreviver durante muitos e muitos anos. Do jeito que eles achavam que tinha que viver, né? Só que, agora nesse reset que eles estão querendo fazer, a economia norte-americana vai ser a primeira a ter uma queda. Por quê? Os países europeus, eles já estão mexendo os pauzinhos, igual eu falei para vocês. Por isso que eu citei na questão da reunião lá em Davos, que teve agora esse tempo, que todos os anos que vem aí, já vem fazendo essas reuniões. E nessas reuniões foi citado, sim, uma questão europeia, que eles próprios estão já prestando atenção que o controle norte-americano também já saiu do controle. Porque eles eram as pessoas que faziam como é que eu vou dizer, eles que colonizaram, né, todo o resto do planeta. Mas o que aconteceu? A hegemonia norte-americana, estadunidense, vamos dizer assim, não é por causa só da população, tá? Eu estou falando dos dirigentes que estão lá. A população lá em si, ela também é normal, igual a todas as nossas. Só que eles condicionaram eles a viver a vida que esses dirigentes querem lá deles mesmos. É deles próprios. Entendeu? Por isso que aonde estão esses DGs, ele existe meio mundo de coisa que, tipo assim, é prepotência, o país que manda, o país que é assim, o país que é assado. Você acha que por que existe uma Rússia, existe uma China ainda nesse tipo, não imperialismo? O único imperialismo ainda é os Estados Unidos, que é um braço da Inglaterra. E na Inglaterra você já sabe que tem, né, a City of London, né, que é uma cidade dentro de Londres, que é uma cidade independente de todos os negócios do estado, lá do estado, do país deles lá, que ninguém, é igual Roma, não sei se é Roma, onde é lá no Vaticano, eu acho que o Vaticano já tem seu próprio banco, seu próprio governo, esse tipo de coisa assim, sabe?
Esses pessoais, eles já estão preparados para esse reset que eles estão fazendo, que eles vão fazer, já começaram já. Aí a super desvalorização, essa é o cenário mais iminente que eles estão colocando. Ou seja, eles vão empobrecer as pessoas que estão lá nos Estados Unidos. E vai virar o quê? Vai virar uma guerra civil. E virando uma guerra civil, você já imagina o que vai virar no resto do mundo. Eu penso, pelas coisas que já vem acontecendo, que já é muito tempo que vem acontecendo essas coisinhas, o que está, por assim dizer, vir pelas coisas que está acontecendo, né? Todas as notícias, tudo que está acontecendo, as pessoas que estão debatendo, estão tirando aí conceito, né, de algumas situações. E nisso, eu penso que esses pessoais, eu não sei se eles estão sendo amparados, não estão deixando eles quebrar, não estão deixando tudo acontecer, mas que muitos bancos estão quebrando, que eram dos donos, que eu estou falando assim, os DGs, os donos do sistema. Eles próprios estão tirando os negócios. Eu não sei se é eles ou a gerência que está vindo por aí, que já está começando a mexer os pauzinhos. E eles já estão começando a mexer os pauzinhos deles também. Então, essa fase de reset, principalmente econômico, não sei se vai se dar assim, é uma quebra econômica tudo de uma vez só. Puf! Quebrou os Estados Unidos, quebrou o país, quebrou tudo, quebrou os Estados Unidos, quebrou México, quebrou não sei o quê, quebrou isso, aquilo, outro. E aí o país não vai ter como nem comprar o combustível do próprio país para colocar nos seus militares. Nem pagar militares, nem pagar ninguém. Entendeu? Então a hegemonia já vai, ó. O que vai acontecer? Eles vão começar a ter que vender tecnologias. E aí que tá. Se eles venderem essas tecnologias que eles têm lá, os DGs de lá vai falar, bom, para a gente não deixar o nosso mundo cair, nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que dar um jeito de passar isso para frente para nós continuar ainda, pelo menos deixar esse pessoal sobrevivendo. Porque eles vão sobreviver, nós não. Nós é lixo para eles. Nós não é nada. E eu aqui que estou falando, para mim, para eles, se vocês quiserem tirar a gente aqui do sistema, a gente tira. É facinho. Facinho, facinho, facinho. Só que aí vem outros piores do que eu. E eles sabem disso. Quando você tira um, aparece N's. E é assim que funciona. Não sei o que aconteceu com o jeito de colocar todas as consciências aqui e chegar a cerca de 8 bilhões. Mas dizem, né, que esse sistema aqui são 70% ou 80% não são consciências que estão dentro desses corpos aqui, ó. Parece que é alguma coisa automática deles. É um corpo automático que é regido por algum controle de alguém. Apesar que a gente aqui também, a gente é controlado por alguém, né? Que a consciência aqui que está controlando esse corpo aqui, né? Que é essa pessoa que está aqui. E ele também não está aqui, óbvio, óbvio. Mas só o que acontece? Nós temos outras coisas ligadas a isso. Nós temos que ter uma alma ligada a essa consciência. Aí sim, nós colocamos um sistema. É como se fosse um programa. Colocamos um programa dentro desse corpo. E o corpo continua funcionando. Certo? E você pode colocar um programa em cima do negócio e um programa mental lá de um deles lá pode mover 300 mil, 30 mil, mais ou menos assim. E eles controlando, um por um. É interessante isso, não é? Interessante. Mas assim, isso é minhas loucuras, tá? Não tô falando mais nada não. Isso é só algumas coisas que eu comecei a entender e comecei a estudar.
Comecei não, eu já tenho muitos anos já e venho estudando, desde 2010 aí, quando eu tive o despertar e comecei a questionar tudo que eu via e falava, cara, isso não é assim. E comecei por um carinha na internet. Na época eu estava começando o YouTube já tinha, mas era pouquíssimos vídeos que tinha lá, né? E aí o que que aconteceu? E aí a gente vem seguindo essa linha. E vem seguindo, vem seguindo. E nessa linha, como aconteceu em 2008, quase foi por isso que o sistema não quebrou lá nos Estados Unidos. Por quê? Na época, eles colocaram cerca de não sei quantos trilhões de dólares, vamos dizer assim, eles injetou no sistema, que o sistema em si começou a voltar ao normal de novo, porque já estava uma bolha enorme, por questão de dívida das pessoas lá. Parece que tinha algumas empresas, né, que montaram uns bancos lá, que esses bancos, eles faziam o seguinte, eles faziam empréstimos para as pessoas que não podiam pagar os empréstimos, seria assim, mais ou menos, ou seja, você comprava uma casa, mas não tinha dinheiro para comprar a casa toda. Vocês lembram o que aconteceu antes da Dilma pegar o poder? Você lembra que todo mundo aqui o Brasil começou a criar uma bolha econômica gigante. Ela quase estourou na mão da Dilma. Da Dilma a gente pode falar, né? Não é mais presidente. E aí, o Michel Temer tomou. Para mim, aquilo lá foi tomado. Tomou para não deixar a bagaça cair na mão, na mão deles. Entendeu? E assim jogou para frente. E assim a coisa tá vindo. Não vou falar do outro governo e muito menos desse. Que esse não precisa falar mais nada, né? Ele só tá fazendo a parte dele. Que não tá muito boa essa parte também, não. Então, isso também é um prenúncio também daquele reset que eu tô falando. Eles colocaram essas pessoas aí e pode ver, parece que umas pessoas tão desalmadas, né? Tão sem coração, não pensa na população, não pensa em ninguém. Só pensa numa senhora aí que gosta de viajar, que agora deram um ultimato a ela, né? Pra ela sossegar o facho. Porque se ela continuasse, o pau ia pegar pro lado dela. Aí ela sossegou mais. Então, ela tá ganhando milhões, ganhou milhões, ficou rica, milionária, né? Mais grandes coisas isso. Só que o que acontece? Vocês lembram da época do Fernando Collor? A mesma coisa está acontecendo, chegando próximo daquilo. Vocês lembram que os Estados Unidos, se eles fizerem alguma coisa, aquilo lá é um reset, tá? Aquilo lá foi um reset. Se vocês não entendem o que é um reset, o do Fernando Collor de Mello, naquela época, foi um reset. Por quê? Como que ia começar um novo sistema, sendo que ainda aquele sistema velho ainda estava agindo? Você entendeu? Então, ou seja, por mais que o povo não vai achar os mais velhos aí, né, da minha época aí para trás, dos quarentão aí para trás aí, né, 50, 60, vão entender o que eu tô querendo dizer com isso. Todo mundo caiu de pau em cima dele. Que ele era isso, que ele era aquilo, ele que roubou, fulano e tal. Aí PC Faria foi lá, deram um jeito no PC Faria, deram um jeito no irmão dele, porque isso, e botou culpa em quem? Botou culpa nele. Então, ou seja, foi quase um boi de piranha daquele reset. Eu não tô falando isso aqui, gente, achando, não. Eu não tô achando coisa nenhuma. Se vocês olharem o que aconteceu naquela época, porque eu estudei aquilo lá, porque eu queria entender o porquê que aquilo aconteceu, e o Fernando Henrique deu certo. E depois ele segurou o dólar ali até o seu segundo mandato. E aí, de repente, veio outro mandato, outro cara que eu não posso falar o nome aqui, né? Que se falar o nome aqui é umas panaquices, umas babaquices que eu não vou nem falar o nome dessas coisas. Mas é assim.
Se você é superpoderoso, você tem que ter medo de quê, cara? A população não pode se rebelar. Grandes bosta isso. E você tem o governo, você tem o exército do seu lado, você vai ter medo de população? Entendeu? Eu tô querendo dizer não, eu tô falando isso aí, mas o pessoal vai falar mesmo. Mas é isso que eu tô querendo acabar de falar para vocês. Na época, quando o Fernando Collor de Mello fez ele foi o precursor do Reset, e o que aconteceu? Pelo que consta na época, eles tinham que tirar todo o sistema monetário de vigência para vir o outro sistema monetário, que já estava, vamos dizer, pronto para estabilizar os queridinhos dos Estados Unidos. E essas pessoas que pegaram a dirigência dessa época, eles tinham todas as ferramentas necessárias para fazer este plano de real que tem hoje. Você está entendendo? Porque esse governo, com aquele governo do Fernando Henrique, que dizem que ele agora tá gagá, mentira, que eu acho que vai estar gagá porra nenhuma. Desculpa o palavreado, mas não tá. Esses caras, tudo numa organização. E o nome dela, não sei nem se pode falar aqui, mas fala-se que é os buchas. Vamos deixar isso quieto aí, vamos falar só isso aqui hoje. Esse grupo saiu só uns dois, mais ou menos, que é os mais conhecidos, mas existiu, sei lá, não tem nem jeito de contar na mão. Todos os governantes que você vê no Brasil saiu desse grupo, tá? Lá, se não me engano, é de uma... Eu acho que é como se fosse uma faculdade. Aquelas faculdades lá, tipo lá de Harvard, esses de lugar assim, sabe? Todos os presidentes saíram desses lugares. Por quê? Porque lá é uma sociedade também. Sociedade secreta, tá? A sociedade secreta, mas é o tipo de universidade. Você pode ver, por isso que você não tem dinheiro para ir lá para Harvard, eu não tenho dinheiro para ir para Harvard. Algumas pessoas aí conseguem ir para Harvard, ou seja, porque tem isso. Não é porque tem isso, é porque eles deixaram ter. É porque é de linhagem dessas pessoas que possam ir para lá. E eles escolhem a dedo, um aqui, outro acolá, outro ali, para não ficar uma coisa tão, sabe? Não ficar muito, como vamos dizer, gente, me fugiu a palavra agora. Para não dizer um trem assim muito, não, nós temos só nossa família, ninguém pode entrar. Mas para não fingir, para fingir que tá tudo beleza, eles vão lá e escolhe um ou outro, sabe? E coloca lá dentro dessas faculdades. A mesma coisa estava acontecendo em outros países. Na França, por exemplo, a França também tem. A França, na Escócia, como é que é o nome da cidade? Suíça, né? Na Bavária. Os Cavaleiros de Malta, por exemplo, eu acho que você já conhece, né? E eu penso que você já conhece. Os Cavaleiros de Malta. Tem mais um monte de sociedade aí que está escondida e outras dentro de outras sociedades que ninguém nem sabe que existe. Mas é isso que eu estou falando. O reset é simplesmente isso, gente. É a tirada de um sistema monetário ou de um sistema de civilização e acrescentar outro. É igual aquela era industrial. Quando veio a era industrial, o que eles precisavam? Criar, né, pessoas para trabalhar nas indústrias. Aí depois disso veio a tecnocracia não, acho que é tecnocracia não, veio o sistema, não sei o que lá, da tecnologia, que aí foi aumentando as tecnologias, aí saiu de cena o negócio industrial, mas continuou vigorando dentro dessas sociedades. E essas sociedades hoje é tudo movida a isso. Pode ver, os Estados Unidos tirou a industrialização lá de dentro, terceirizou, está quebrando. E vai quebrar, porque onde se viu um país que é só consumista, não tem lugar para trabalhar, não tem o que produzir,
não tem como se sustentar, a não ser que outros façam e ele tenha o dinheiro para comprar e trazer lá para dentro. Isso é falência da sociedade. Pode ter sido acontecido em muitas e outras sociedades aí atrás. Então, esse negócio desse reset não vai ser diferente desses outros, não. Talvez vai ser assim, por questões que algumas foram catastróficas, né? E outras não. Mas essa agora, pelo jeito, eles não querem, ou outros não estão deixando acontecer o que aconteceu lá atrás. Porque aquilo que está acontecendo na Bíblia, aquilo lá é só um cenário. É como se fosse um roteiro que você vai seguir diretamente para esse ano. Por que eles fizeram essa Bíblia? Eles estavam se. Eu acho, vamos dizer assim, eu não tô achando, não, tá? E vocês podem ver por conta própria. É porque é a única coisa que eles fazem. Vamos criar um roteiro de frente para trás. Então, ou seja, estão criando um roteiro de lá para cá, do começo ou do final para o início. Entendeu? Para virar um bem bolado aí. Então é isso, gente. Eu sei que vai acontecer, assim, eu tenho certeza que vai acontecer muita coisa durante esse ano. Esse ano vai ter muito desacobertar. Não sei se eles vão fazer isso realmente esse ano, mas pro ano que vem a coisa vai ficar grossa, o caldo vai ficar grosso mesmo. E aí a coisa vai ficar nervosa, viu? Vai ficar nervosa pra caramba. Então, é coisa assim, gente, que a gente tem que parar para pensar. É coisa que a gente tem que um dia sentar e debater com aquelas pessoas que acham também que estão, né, estão sendo lesadas, estão sendo enganadas, estão sendo, tipo assim, iludidas com algumas situações e algumas outras coisas, né? Porque tem muito mais coisa que isso. Mas é assim. A questão é assim. Se no caso aí, pessoal, vocês gostaram do conteúdo e tal, e qualquer coisa aí, gostou da minha pessoa, se não gostou também não tem problema nenhum, é só ir lá, compartilha aí esse vídeo aí com todo mundo, não deixa de compartilhar, porque isso é muito importante, e também já deixa seu like, cara, isso vai ajudar também demais o conteúdo aqui a erguer. E também, né, o importantíssimo também, que esse também ninguém pode deixar, que é o deixar as notificações, deixar as notificações, aí já tá dando uma gaguejada aqui, hein? As notificações ativadas para quando sair alguma coisa, se você interessou pelo conteúdo aqui, você tipo saber mais algumas coisas, qualquer algum debatezinho, alguma coisa. Eu vou olhar nos comentários, que agora, por exemplo, agora não está tendo muitos comentários, né? Mas não vou dizer uma coisa, mas eu vou olhar os comentários e assim a gente vai tirando algumas coisas, dúvidas. Eu vou gravar uns vídeos para tirar dúvidas de algumas pessoas, mais do que eu possa, entendeu? Do que eu possa responder. Mas, gente, não vamos mais prolongar esse vídeo porque esse assunto é muito grande. Nós não tem assim tanto tempo assim para ficar falando num vídeo só. Mas como tem vários vídeos aí para frente, a gente vai falando, né? E até mais. Você me desculpa aí qualquer coisa. Se eu ofendi a vocês, ou ofendi alguma coisa da sua suscetibilidade, né? E fique com todos os seres de luz e que assim a vida de vocês prospere. Namastê.